E olha, gente, quem está ligado na TV Aparecida sabe a beleza, né? A grandiosidade, sempre acompanha isso com a gente na TV Aparecida, da Romaria do Terço dos Homens. Mas você sabe qual é o impacto que esse movimento causa na vida de tantas famílias, gente? Mas muitas famílias, né? Para te mostrar a importância do Terço dos Homens, estamos recebendo com muita graça, gente. Uma honra receber Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo de Juiz de Fora, bispo referencial da CNBB para o Terço dos Homens. Que maravilha, Dom Gil. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma alegria. Que bom. Que bom falar dessa importância do Terço dos Homens. O impacto, né, Dom Gil? Porque para quem não tem hábito de rezar, para os homens em especial, que não tem o hábito da participação na igreja, a sensação que a gente tem é que ele acha que ele só vai rezar, né? Que nada vai acontecer, que é uma obrigação, né? Fala um pouquinho para nós desse impacto. Olha, a oração do terço é um veículo que traz o homem para a igreja. Muitos homens estavam afastados da igreja. Através da oração, chegam a participar mais intensamente da vida paroquial, da vida de caridade, social da igreja. E a gente fica muito feliz com isso. E quem faz isso, no meu entender, é Nossa Senhora, que pega o filho pela mão e leva para onde preciso estar, né? Olha que... Eu acho que Nossa Senhora, ela trabalha sempre em silêncio, né? É igual mineiro. Trabalha em silêncio. Nossa Senhora é meio um pouco mineirinha. Ela trabalha em silêncio, né? É a característica de Nossa Senhora, é o escondimento, é o silêncio. Ela não aparece muito, mas o que ela faz aparece. Então, eu tenho para mim que esse movimento do Terço dos Homens é uma obra de Deus através do amor e do silêncio de Maria, que vai arrebanhando homens e mais homens para a oração. E toda oração é assim, a oração ela não para no diálogo com Deus. Quem dialoga com Deus parte para o trabalho, parte para a ação, parte para a caridade, parte para tudo aquilo que é projeto de Deus. E é interessante, né, Dom Gil, perceber mesmo esse impacto que Nossa Senhora causa na ocasião de celebrarmos o jubileu aqui dos 300 anos. O santuário quis, né, visitar grupos de Terço dos Homens para poder celebrar também esse momento especial que era o jubileu dos 300 anos, mas também valorizando muito esse movimento que só vinha crescendo desde aquela época já, né? E eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas e era sempre muito impressionante perceber o quanto o grupo, o Terço dos Homens, né, a oração do terço, transformava a vida daqueles homens, a vida de muitas famílias. Aí a mulher sempre falava assim, eu sempre rezei pelo meu esposo, sempre rezei pelo meu filho que nunca ia para a igreja. Agora meu esposo está indo, ele participa do Terço dos Homens e o meu filho vai junto, então tudo mudou. Muitos homens largaram o copo e pegaram o terço, né? É verdade. E mudou a vida da família. É verdade. Então é um impacto bonito que, como o senhor falou, Maria no silêncio, né? Toca o coração. É a mãe que não desiste nunca, né? Que está sempre cutucando ali o filho de alguma maneira. E eu vejo que o Terço dos Homens é fruto dessa oração das mulheres também, né? Como que o senhor vê, assim, andando, conhecendo pelo Brasil afora mais o movimento, o que o senhor acha, assim, que é mais impressionante em tudo isso? Olha, o mais impressionante é justamente esse impacto que nós temos hoje da presença de milhares e milhares de homens rezando, coisa que a gente não imaginava antes, né? Eu sempre digo assim, eu não imaginaria que no Brasil houvesse 1 milhão de homens rezando o terço. E agora, pesquisando na internet, eu vi que o terço está espalhado no mundo inteiro. Na Polônia, tem 5 mil homens que rezam o terço em praça pública, em Varsóvia. Na Itália, na Alemanha, na França, lugares que às vezes onde o secularismo entrou de cheio, os homens descobrem o caminho da igreja pelo terço. Então, para mim, isso é o mais impressionante, tá? Mais impressionante. E outra coisa é que não é uma coisa que partiu do vértice, partiu da base. Os homens descobriram isso. Eu viajo pelo Brasil inteiro, como você está dizendo, eu
eu vejo que não foi preciso de um padre, de um bispo ir lá instituir. Os padres e os bispos são beneficiados, porque são homens que se ajuntam, né, e vão conhecendo o terço numa cidade, na outra. Eles mesmos se reúnem, 5, 6, daqui a pouco já são 50, 100, que vão... Isso é inédito, então me impressiona. Eu ia comentar exatamente isso, quando a gente vai falar do impacto na igreja, porque não é algo que vem da igreja, né? É algo realmente criado por eles, por esses homens, e como isso traz e aumenta a fé de todos, né? É criado pelos homens, mas muda a fé de todos, né, Gil? Sem te contradizer, eu acho que é da igreja no sentido da igreja povo, né? Isso. A igreja não é da hierarquia. Isso. Né? A hierarquia, como você abençoa, acolhe, porque claro, quem vai acolher uma oração. Na igreja homem. Né? Agora, nasce da base da igreja, então acho que isso é muito bonito, né? E é uma coisa que é próprio do Concílio Vaticano II. O Vaticano II sempre olhou para os leigos, a valorização do leigo, né? Então, é um movimento que nasce, mas não é um movimento de contestação, isso. Não, é um movimento que faz aquilo que a igreja sempre fez, que é orar. Exato. É orar. E o terço, por exemplo, é uma forma de orar que pegou na igreja. Nós temos 800 anos ou mais de oração do terço. Uma oração ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo muito profunda, porque é a contemplação da vida de Cristo ao lado de Maria. Eu sempre gosto de dizer que quem reza o terço tem o coração sintonizado com as ondas do coração de Nossa Senhora, né? Então, isso a igreja experimenta há 1000 anos. E os homens, né, nascem, os leigos se organizam e põem o terço na mão, e do terço podem meditar, conhecer melhor quem é Cristo e conhecer o que é a igreja e o papel do leigo e do homem na igreja. Um trechinho do hino diz, né, que o terço é a Bíblia que Deus deu ao povo, né? Exato. Eu acho bonito é profundo demais, porque é a oração simples. Todo mundo sabe rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e com isso se aproxima, né, do mistério sagrado. Exato. Todo. Eu fico imaginando, sabe, Dom Gil, que rezar o terço é dar um passeio ali com Nossa Senhora no caminho do Rosário, sabe? Visitando cada estação do terço, né, cada mistério, e revivendo, como se ela estivesse contando para a gente. Eu fico imaginando muito isso. O seu pensamento é o mesmo meu. Eu escrevi um artigo uma vez, dizendo assim: rezar o terço é como se você sentasse ao lado de Nossa Senhora e pedisse a ela: me conta como é que era Jesus, né? Na infância, nos milagres, na hora da dor, na hora da glória. Nossa Senhora é aquela que pode, misticamente, nos contar tudo. Porque é ela que teve contato com Cristo desde o momento da concepção até a morte, a ressurreição e depois a ressurreição da igreja. Nenhuma outra criatura fez isso. Os apóstolos conheceram Cristo aos 30 anos. São José conheceu, mas morreu logo. A gente vê que ele morreu depois aí na juventude de Cristo, porque não aparece nas narrativas da paixão. Então, Nossa Senhora é aquela que pode nos falar com mais perfeição e detalhes sobre Jesus. Então, eu penso que é isso que você está dizendo, nós estamos com pensamentos iguais. Sintonia. Maria, senta aqui, senta um pouquinho aqui, mamãe. Me conta como é que era Jesus. É o terço. É muita intimidade, né? É algo assim, essa proximidade, eu acho que é o segredo, né, do terço, arrebanhar tanta gente, vamos dizer. É Maria, né? É o carinho da mãe, a ternura dela que nos apresenta Jesus. É o que o homem mais precisa, né, Dom Gil? Eu não sei, eu penso que o homem precisa muito desse acolhimento, como o senhor disse, né, desse momento de intimidade com Deus, mas por Nossa Senhora. O senhor que conhece tanto, está dentro, faz parte disso, o impacto que tem causado nas famílias também foi muito grande, né? Não só no universo particular de cada homem, mas nas famílias, né? As famílias, elas são aquelas que são beneficiadas pelo terço, né? Porque o homem do terço é um homem que está fazendo uma coisa boa, que não cria nenhum problema para a família, pelo contrário, traz benefícios. É o contrário daquele que não reza, do homem que não reza, do homem que não vai à igreja. Ele vai em algum lugar, entendeu? Ele vai em algum lugar que pode trazer problemas sérios para a família. Então, nós temos, assim, de maneira geral,
podemos pensar de maneira simples, que há dois tipos de homem, aquele que reza e aquele que não reza, né? Então, na família, qual que beneficia mais a família? É só fazer essa pergunta, não é? Quem está mais unido a Deus ou quem está menos unido a Deus? Quem é que faz melhor para uma família? As famílias são beneficiadas pela oração do seu chefe, do seu marido, né? Dos seus pais. E a gente vem nessa cultura, né? Que o homem, não agora mais tanto, né? Que a gente tem muitos meios para isso. Mas a gente tem essa cultura que o homem é mais relaxado, né? Então, que ele se beneficia da oração da mulher, né? Isso que é muito interessante, né? O homem vai se beneficiando da oração da mulher. E aí, agora, o homem também entra nessa, né? Para todos se beneficiarem também, como o senhor disse, né, Dom Gil? Mas isso é uma verdade, sabe? As mulheres também têm muita responsabilidade no casamento. Tem muita gente, muita mulher que casa com um ateu e depois converte o marido. Olha! A mulher é poderosa. A mulher é poderosa, não é, Dom Gil? Não é? É verdade, Dom Gil? Mas agora também o homem também pode evangelizar a mulher, porque nós encontramos hoje mulheres que às vezes não estão evangelizadas. O próprio homem também. Acho que tudo é por Deus, né? Né, Dom Gil? Que interessante. Eu acho que o terço dos homens também ajuda a vencer um pouco essa cultura machista, né? Porque existia antes aquela história, homem não chora, homem não reza. Então, eu acho que é um passo bonito também da sociedade, né? Que, vamos dizer, sensibiliza mais, né? O coração do homem diante dessas realidades. Porque a oração é sensibilidade, né, Dom Gil? A oração é sensibilidade, não é? Sensibilidade, claro. E o homem é sensível também. Toda pessoa humana é sensível. Deus não criou nenhum monstro, né? Deus criou pessoas humanas, né? Sim. Então, uma das características da pessoa humana é a sensibilidade, né? Sensibilidade racional, porque até os animais também têm sensibilidade. Mas a sensibilidade racional é do ser humano. Então, Deus criou o homem e a mulher com essa mesma sensibilidade. Eu tirei o terço aqui do bolso justamente porque eu tenho aconselhado os homens do terço a levarem sempre o terço no bolso. Isso eu aprendi com a minha mãe, e depois no seminário também a gente tinha rezava o terço todo dia. Porque a gente tendo o terço no bolso, qualquer lugar é hora de rezar, é lugar de rezar o terço. Qualquer momento, você está no ponto do ônibus, está esperando um médico, não sei o que e tal. Se não quiser tirar por qualquer motivo, põe a mão no bolso, vai rezando com o terço lá, né? Sabe? Uma coisa que eu acho interessante também, que a gente vai num velório, os velórios hoje se tornaram meio desumanos, não é? Vai num velório, tá aquela conversa, a pessoa, o cadáver está lá. O homem que crê na oração, tira o terço do bolso, vai rezar ali, pede licença à família, vai rezar. É uma maneira de evangelizar e de santificar o momento da morte. Para nós, a morte é sagrada. A morte não é um fim, não é nada banal. Ela é sagrada. Diante de um cadáver, nós estamos diante de uma pessoa que foi batizada e que vai agora partir para encontrar-se com Deus. Não é um objeto que morreu que eu vou enterrar. Então, acho que o momento do velório é um momento sagrado. Então, os homens do terço também, com o terço no bolso, ele pode chegar lá, conversa com a família, puxa o terço, santifica aquele momento, só para dar um exemplo. Exemplo prático, né? Exato. Prático, para se tornar hábito, né? Para o homem também não ficar procurando só um momento para aquilo, mas que ele possa realmente colocar essa prática da oração no seu dia, né? Onde ele estiver. Uma caminhada, né, Dom Gil? Caminhada. Eu brinco prática, assim, né? Eu trago o terço no bolso porque se eu morrer por aí sem nenhum sinal de padre nem nada e alguém achar meu cadáver, vai enfiar a mão no meu bolso mesmo para ver se tem dinheiro, né? E vai achar o terço, esse é católico. Esse vale ouro. Esse vale ouro, né, Dom Gil? Dom Gil, obrigada pela presença tão agradável e que mexe muito com a gente, fortalece a nossa prática, na nossa espiritualidade, na nossa oração também, né, Padre? Obrigado. Sim, obrigado pela presença e que o terço dos homens continue crescendo, né, Dom Gil? Crescendo, se Deus quiser, vai crescer sempre mais. Com certeza. Na última Romaria esse ano, a gente esperava 50, 60 mil e já passaram de 70 mil homens, né, em fevereiro. Então.
E o terço das mulheres também está crescendo. Tá Também. crescendo. Então, em fevereiro do ano que vem tem mais. Opa. Duas coisinhas que eu gostaria de falar rapidinho. Pode falar. Primeiro que eu fiquei muito feliz ontem, porque a CNBB colocou no seu horário o horário do terço. Antes eu fazia um pedido para rezar, todo bispo reza o terço. Já rezávamos assim, mas era eu que dirigia ali, ou outros padres, ou bispos. Agora a CNBB colocou no horário da sua assembleia a oração do terço, meia hora antes da missa. Ontem foi uma beleza. Todos os Eu dias, fico 18 muito horas. feliz. Todo dia. Ah, isso é bom. Todo dia, transmitir. meia hora antes da missa, o episcopado está rezando o terço. Maravilha. Segunda coisinha. Em Juiz de Fora, um pastor se converteu ao catolicismo. Depois de 20 anos de pastor e professor de hebraico, de grego, e ele se converteu. É a segunda conversão de pastor em Juiz de Fora. Eu encontrei com ele agora domingo, antes da missa, ele falou assim: estou encantado com Maria. Eu estou estudando Mariologia. Olha. Eu estou encantado com Nossa Senhora. Se todo protestante descobrisse Maria, viria para a Igreja Católica e não abandonaria. Amém. Que Aí maravilha. eu falei assim: tem 1 milhão de homens rezando o terço no Brasil, o senhor sabe? Ele falou: sei, mas eles não estão fazendo o que eu faço. Eu falei: o que que é? Eu não rezo o terço, não. Eu rezo o rosário todo dia. Ah, olha aí. Maria, Então tá- ficou o recado, né, Dom Gil? Olha o recado aí. Ficou o recado. Obrigada, viu, Dom Gil? Nada, com alegria. Querido. Padre Lucas. Muito bom, meu filho.